No jogo da vida, não importa o quanto você acumula de conhecimento para viver melhor, não tem nada a ver com conhecimento, mas com um jeito de olhar a vida. Saudações, Leandro Zen. Aqui a gente conversa sobre fatores culturais que influenciam a nossa maneira de viver. Papos além, papos além. Faz algum tempo que a vida humana tem sido regida por produtividade, metas, empreendimentos diversos que devem culminar no sucesso absoluto. Essa tem sido a nossa forma de viver, de olhar a vida. E dentro deste ponto de vista, existe toda uma série de conhecimentos, aprendizados, metodologias, regras, inspirações, cópias que a gente possa padronizar, trazer para nosso contexto pessoal. Isso é cultura. Isso é a nossa cultura atual, aquela que a gente combina de vivermos juntos em sociedade. A vida se transformou, então, em um projeto com meta estabelecida. E hoje é engraçado que os empreendedores tomaram este papel de guias na vida, guias espirituais de sucesso. A vida, ela não tem sido mais bem vivida integralmente, mas sim a vida tem sido perguntada com esta meta. Não é mais como viver melhor, mas sim como obter sucesso. Ao longo da nossa história, como seres humaninhos, a gente tem percebido mudanças culturais nesse ponto de vista de viver. O que é o bem viver? Por alguns segundos na história da humanidade, este bem viver foi uma questão mais religiosa, filosófica, espiritual, e aos poucos tem se transformado numa coisa muito superficial, né? Muito materialista. Claro que nunca um materialista de sucesso vai ser tão ousado a ponto de dizer que a espiritualidade não faz parte da busca pelo sucesso, mas com certeza este sucesso material ele se impregnou mais forte nas últimas décadas, acredito que depois da Revolução Industrial. E aos poucos o viver tem sido encarado como um necessário treinamento para um objetivo. Tipo, as crianças brincam e a brincadeira em si é a finalidade da vida. Mas aos poucos a gente vai aprendendo que a nossa vida não é só viver, não é só brincar, ela deve chegar em algum lugar. E este lugar é determinado pela mente que quer sucesso, pela cultura do sucesso. E aí a gente sabe de todos os problemas, de todos os transtornos psicológicos que isso envolve. Este fenômeno de empreendedores citando as regras do coach, do bem viver, do sucesso, também é um reflexo reativo de todo aquele vitimismo e assistencialismo pregado por outros empreendedores, os empreendedores mais assim partidários, mais políticos, cujo sucesso depende de milhões de pessoas vitimizadas e assistencializadas, né? É realmente um cenário bastante específico. Isso é cultura. E isso determina, aparentemente, a princípio, a maneira do viver de cada um de nós imerso nesta sociedade. Aquilo que eu chamo hoje de cultura zen, eu tenho experimentado desde a infância, quando eu ficava parado no jardim de casa sem pensar em nada, sentindo aquilo como algo realmente muito bom, uma brincadeira, um viver que em si era tudo o que eu precisava. Não existia outras metas
A meta era ficar ali parado, em silêncio. Então eu fui experimentando essa vibe zen e depois isso foi sendo me explicado de uma forma educativa através das músicas e das leituras dos personagens que esse universo de meditação foi me trazendo. Hoje é interessante e engraçado que os vídeos sobre presença, meditação, sabedoria, eles acontecem em 15 segundos e logo você passa para o próximo e para o próximo, que já é outro assunto, outra viagem. Você busca uma presença de 15 em 15 segundos, talvez. A mente está sempre sedenta por novidade, né? Essa é a cultura de hoje, novidade. E dentro dessa velocidade, desta produtividade imbecil, é que a gente deve encontrar o nosso bem viver. Houveram momentos na história da humanidade em que uma mente simples era o objetivo do bem viver. Em outros momentos, a produtividade, uma mente bastante complexa ou uma mente bastante pensadora, filosófica. E hoje, talvez, a mente do bem viver seria aquela instigada constantemente por adrenalina constante. A sabedoria não é um conteúdo. Eu diria que o bem viver não depende de conteúdo, do conteúdo colhido, tanto da produtividade quanto da velocidade de produção de conteúdo. Nem mesmo acontece conteúdo quando você está parado sem pensar em nada. Não se trata de uma questão de conteúdo, se trata de um aprendizado, de um treinamento prático de observar a vida, observar o jardim e observar os reels do Instagram, observar os movimentos naturais e também os movimentos psicológicos humanos que também não deixam de ser naturais. Dentro deste caos todo, existe um observador. Dependendo de como se vive, esse observador é mais aparente ou menos aparente. O importante é que você fisgue esse observador dentro de você. A partir daí, a coisa começa a mudar. A coisa começa a se aprofundar e a vida começa a ter sentido em si só. A brincadeira do viver tem sentido e não existem mais metas. Esse papo de meta não condiz. Quanto mais você se aprofunda na sua experiência de vida, você vai compreendendo que a meta já está alcançada, afinal de contas, a sua presença aqui agora é a culminância de incontáveis anos, eras, aeons universais. O hoje é a meta máxima e sempre vai ser. Então a pergunta é esta: tudo que eu estou fazendo é para chegar em algum lugar? Não é difícil você conversar com pessoas de todas as idades que estão completamente ansiosas, decepcionadas às vezes com tudo que estão fazendo e com tudo onde não chegaram na vida, nas ideias. Porque esse negócio de chegar em algum lugar é uma ideia, só uma ideia boba que não tem nada a ver com a vida. Para entender qual é o seu lugar e a sua meta nesta vida, ou entender o bem viver, o seu bem viver, é uma questão de conversar com a vida. E ela não conversa dando conselhos, nem longos conselhos, nem conselhos de 15 segundos. É tudo uma questão de sua presença, da brevidade à eternidade. Mas falando em Instagram e Reels e essas coisas, eu me deparei com um post muito interessante sobre justamente isso. Como é o bem viver? Aí tinha uma águia dizendo que o bem viver é voar, é ser livre. E uma lesma, um caramujo, dizendo não, ser livre é levar a sua casa onde você for. São pontos de vista provenientes de formas de viver diferentes. Esse olhar amplo do prisma, do ponto de vista que cada forma de vida vai ter a respeito do que é ser livre, do que é ser feliz, do que é viver bem, isso tudo tem que ser levado em consideração
e só é levado em consideração com base em observação. Observação é a chave de tudo. Não é necessário nenhum conteúdo, os conteúdos eles vão vir dessa observação e serão cada vez mais claros e nítidos conforme o seu olhar vai se aprofundando. E para o olhar se aprofundar, é preciso um silêncio. Talvez a vida de uma abelha seja interessante e bem vivida enquanto ela trabalha, enquanto ela opera a sua função. Já um bicho preguiça, talvez, tenha o seu bem viver enquanto ele fica lá pendurado. Com certeza ele tem seus trabalhos de preguiça, os seus problemas de preguiça, mas você não pode querer exigir de um bicho preguiça que ele colha pólen toda hora, porque é um formato de vida diferente. Isso parece ser bem bobo, mas nós, seres humanos, somos, para além de seres humanos, somos indivíduos únicos. Cada um de nós é único, cada um de nós tem o seu próprio formato de vida acontecendo em si mesmo, e não se dá para colocar todos nós no mesmo objetivo, numa mesma meta. Por isso que os empreendedores, os guias espirituais de hoje, eles tomam cuidados ao dizerem que talvez o sucesso de um seja uma determinada meta, o sucesso de outro seja outra. Você não pode se preocupar com isso, mas naturalmente a nossa mente, ela funciona com base na comparação. Por isso, eu digo que o olhar é importante, a observação é importante. A observação, ela te retira também desse nível de comparação. É uma prática, porque antes, a princípio, você vai olhar e se comparar automaticamente com tudo ao seu redor. Com o tempo, se você consegue se desvencilhar da sua própria forma, você consegue perceber a vida num nível mais profundo. Esse é o ponto importante também. A nossa cabeça, ela tem se identificado com tudo. Quando você fala que talvez viver em alta velocidade e performance é interessante, você pode se chamar empreendedor ou capitalista. Quando você diz, não, eu não quero tanto na minha vida, não, a vida me basta, talvez isso possa ser identificado como comunismo ou preguiça, ou assistencialismo ou não sei o que lá. Então tudo está sendo muito identificado. E essa identificação é fruto de uma primeira observação muito rasa. E esse erro, ele nos prende, não nos deixa nos aprofundar. Quem são os mestres de hoje em dia dentro da nossa cultura atual? Quem ensina as pessoas a viver bem? Religiosos, filósofos, professores, empreendedores, políticos, influenciadores, coaches. Tudo isso é cultural. Não há o que se criticar a respeito disso, porque tudo tem a ver com o todo da sociedade que vai acontecendo, vai progredindo. E esses personagens vão se transformando. O ponto é observarmos isso tudo de uma maneira separada. Se uma vez as perguntas eram mais profundas, os religiosos, os filósofos, os professores ajudariam mais no bem viver. Mas como hoje a vida é rasa, superficial, produtiva, veloz, confirmativa, então os empreendedores, os influenciadores é que assumem este papel. Mas e se isso tudo for mentira? Se isso tudo for bobagem? Só dá para ter certeza disso se você observar profundamente. Será que a gente está vivendo a vida conforme aquilo que nós somos de verdade? Ou nós estamos assumindo papéis completamente descabíveis e vivendo, consequentemente, uma mentira? Quando se fala em vida, se fala também em morte. Se a gente se aprofundar na observação das coisas da vida, a gente logo vai se deparar
com este fenômeno que está logo ali, a morte. E quando a gente aceita a morte como parte do acontecimento da existência, o nosso nível de profundidade, naturalmente, já se revela bastante além da maioria das pessoas que vivem sob as influências culturais atuais. Isso muda tudo. Por que que uma criança brinca e na brincadeira em si ela se sente viva, total? É isso que o pensar na morte nos incita a viver aqui e agora. Existiram culturas que entendiam que há continuidade na vida. E esta continuidade, ela é tão valorosa, tão real, palpável. Realmente era aquilo que mais importava nesta vida. Como que se esta vida fosse uma brincadeira, uma possibilidade de entender por que é uma brincadeira. Uma brincadeira é quando a criança está aprendendo, brincando, aprendendo, vivendo. Então, nós adultos, que a única diferença é que a nossa cabeça tomou conta, né, e nos enganou. Então, a gente não acredita mais que a vida e todas essas relações sejam aprendizados importantes para uma continuidade muito mais rica do que as metas que a cabeça inventa. Isso faz a gente entender o porquê, talvez, que a simplicidade na vida não seja exatamente um fracasso, mas sim uma escolha provinda de uma observação sábia e profunda da vida e sobre quem nós somos. A simplicidade deixa a sua mente mais alinhada àquilo que a vida é. Portanto, a continuidade será mais fácil, mais rica. Vida mais simples, uma escolha sábia, por onde a vida se manifesta em sua totalidade. E a sociedade humana já foi conduzida sob essa ótica, porque ela é simplesmente imperativa em nosso coração. O que acontece hoje em dia é que estamos muito influenciados por verdadeiros imbecis, quando não a nossa própria imbecilidade. Aprofundamo-nos. E até o próximo vídeo.